Oi pessoal, então como prometido, né, eu disse para vocês que eu ia vir aqui gravar um outro vídeo sobre o processo de separação de mistura, né? E é isso que a gente vai ver hoje, o processo de separação de mistura, né? Se você entendeu os conceitos básicos da química, o que é os estados físicos da matéria, tá certo? Você vai entender o que é a mistura, o que é os dois tipos de mistura, o que é uma substância miscíveis e immiscíveis, os processos que separam esses dois tipos de mistura que a gente vai falar hoje. Tudo isso a gente vai ver, certo? Então a gente vai dar início aqui sabendo o que é uma mistura. Uma mistura de maneira geral. O que é uma mistura? É qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias puras, né? Puras, denominadas também de componentes, certo? Essas substâncias, como você viu aqui, elas podem ser também denominadas de componentes. Você diz, eu tenho duas substâncias ou dois componentes. A gente vai saber que você está falando das misturas, tá certo? Elas podem ser classificadas em dois tipos. Ela pode ser uma mistura homogênea e heterogênea. Vamos começar falando da mistura homogênea. Vamos pegar aqui homo quer dizer o quê? Quer dizer igual, certo? Homo quer dizer igual. Ou seja, é uma solução que apresenta uma única fase, certo? Ela vai apresentar uma única fase. Aqui, como exemplo, a gente tem a água salgada e o ar. São exemplos nítidos e existem vários outros que a gente consegue ver, né? Por que é uma mistura homogênea? Homo, lembra o conceito? Homo quer dizer igual. E ela apresenta uma única fase. Se eu pegar a água e o sal, né, e colocar sal, eu não vou conseguir distinguir, eu não vou conseguir dizer onde é que está a água, onde é que está o sal, certo? Eu não vou conseguir dizer. Por quê? Porque ela vai apresentar uma única fase, ela vai ficar homogênea, ela vai ficar igual. Se eu pegar o ar, também o ar é outro exemplo de uma mistura homogênea. Por quê? Eu não consigo dizer, ó, aqui está o oxigênio, aqui está o carbono, eu não consigo dizer, né? Então aqui também é um exemplo de uma mistura homogênea. Então, heterogênea, agora, uma mistura heterogênea. Se homo quer dizer igual, heter quer dizer o quê? Diferente. Pronto, matou a charada. Heterogênea quer dizer o quê? Diferente, certo? Ou seja, é uma solução que apresenta duas ou mais fases. Ela pode apresentar duas ou mais fases. Aqui a gente viu que tinha uma única fase. Aqui ela vai apresentar duas ou mais. Ah, Lucas, eu ainda não consegui ver a diferença. Tá certo. No final, quando eu terminar de falar de que é uma mistura homogênea e heterogênea, eu vou dar uns exemplos aqui, bem práticos. Nós vamos praticar, botar esses exemplos em prática, e você vai conseguir ver isso claramente, certo? Ou seja, se eu pegar água mais óleo, né? Se eu pegar a água mais o óleo, se eu pegar aqui, ó, vamos supor, a água e o óleo. O que vai acontecer? Eu vou ver claramente que isso aqui é uma mistura heterogênea, porque eu vou conseguir distinguir, eu vou conseguir dizer o que eu não consegui dizer na mistura homogênea. Onde é que está a água, onde é que está o óleo. Só que a olho nu não é tão claro assim, mas quando a gente vai para um processo de separação de mistura, que a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai ver que isso é facilmente notório, certo? Agora se eu pegar a água mais a areia, eu vou conseguir ver isso claramente, e a gente pode botar isso em prática. Se eu pegar aqui, ó, um recipiente com água, e aqui eu jogo areia. A areia vai para onde? A areia vai ficar aqui, ó, no fundo do recipiente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma mistura. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu consigo distinguir também, certo? Eu consigo dizer. Agora nós vamos botar isso em prática. Ó, vocês estão vendo aqui o sal. Eu colocar a água na água. Observem que isso aqui é água salgada. Eu não consigo dizer onde é que está o sal, onde é que está a água. Está de maneira igual, está de maneira uniforme. Então isso aqui é uma mistura homogênea. Agora, quando eu pego uma mistura heterogênea, água mais areia, eu consigo dizer onde é que está cada um. A areia está no fundo do recipiente. Por quê? Porque ela é mais densa. E a água está aqui, ó. Então eu consigo dizer onde é que está a água, onde é que está a areia. Então isso aqui é uma mistura heterogênea. Então se você entendeu isso, você vai entender todo o resto que a gente vai falar, certo? Você vai pegar o que é uma mistura homogênea e o que é heterogênea, tá certo? Só colocar mistura homogênea, apresenta uma única fase. E heterogênea vem de diferente, apresenta duas ou mais fases. Pronto.
Aí você pegou a coisa, tá certo? Então agora eu vou apagar o quadro para a gente ver o que é um elemento, o que é um composto e outras coisas que estão relacionadas ao processo de separação de mistura, tá certo? Então agora a gente vai ver o que é um elemento e o que é um composto. Elementos são substâncias que não podem ser decompostas em outras mais simples por reações químicas. Ó, vamos gravar isso aqui, ó. Não podem ser decompostas em outras mais simples. Se você entender o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, você vai entender o que é um elemento e o que é um composto, certo? Por quê? Porque são reações simples. Aqui nós não podem ser decompostas em outras. Por exemplo, aqui nós temos o mercúrio, não é? O mercúrio na tabela periódica é representado pelo Hg, o cobre, que é representado pelo Cu, o enxofre pelo S e o ferro pelo Fe, certo? O que ele está dizendo? Essa substância não pode ser decomposta em outros mais simples. Ou seja, você nunca vai ver isso aqui, ó. Você nunca vai ver o cobre, você nunca vai ver o cobre e o ferro formando uma substância, né? Ou seja, você nunca vai ver essa fórmula aqui, ó, CuFe. Por quê? Porque aqui são substâncias mais simples, né? Então não pode ser decomposta em outras mais simples. Ou seja, você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver o ferro junto com o enxofre, formando fezes. Vocês já viram isso? Então isso não existe, tá certo? Isso não existe. Então isso aqui é o que está explicando, o que é um elemento. Agora o composto é uma substância constituída a partir de 2 ou mais elementos diferentes, certo? Por que eu disse? Quem entendeu o que é uma mistura homogênea e heterogênea vai entender isso. Porque é uma mistura homogênea, homo, igual, hetero é diferente, elemento, igual, composto, diferente. Ou seja, você pegar aqui, água. Ah, Lucas, mas está igual, negativo. A água, para me formar a molécula da água, eu precisei de quê? Eu precisei do hidrogênio mais o oxigênio, não foi? Para me formar a molécula da água. Então aí é um composto. Para me formar o dióxido de carbono, eu precisei de quê? Do carbono mais o O2, que é o oxigênio. Foi? Então é um outro exemplo de composto. Para me formar o butano, Lucas, da onde surgiu esse nome butano? Eu nunca vi. Butano, isso aqui é uma nomenclatura que a gente dá na química orgânica, certo? Química orgânica, que a gente dá nomenclatura. But, quer dizer que ó, carbono 4, aí vem but, aí é um assunto muito grande, certo? Então não tem como explicar, mas isso aqui é da química orgânica. Butano, vamos lá, butano, eu precisei de quê? Dos 4 carbonos mais os 10 hidrogênio. Então isso aqui é um composto. Elemento, composto. Elemento, você nunca vai ver uma substância simples, né, reagindo com uma substância simples, aqui no caso. E aqui você vai ver ou mais elementos, 2 substâncias, a partir de 2 ou mais elementos diferentes, como a gente viu com todos eles aqui, ó. Tá certo? Agora a gente vai continuar o assunto, tá certo? Vou só apagar aqui, como vocês sabem, o quadro é pequeno, mas a gente vai continuar. Uma curiosidade que eu esqueci de falar para vocês sobre mistura homogênea e heterogênea, o nosso sangue. Quando a gente vê o sangue, né, a gente diz assim, ah, Lucas, o sangue é homogêneo, né? Eu não consigo ver uma mistura ali. Mas o sangue é heterogêneo, a mistura é heterogênea. Por quê? Porque o sangue ele é formado, quando a gente vai estudar o sangue mais a fundo, a gente vai separar o sangue, a gente vê que ele é formado por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então aquilo ali é uma mistura heterogênea e não homogênea. Então nem sempre a mistura homogênea que a gente vê, a gente pode dizer que é uma mistura homogênea. Às vezes a gente jura que é uma mistura homogênea e é heterogênea. E às vezes a gente jura que é heterogênea e é homogênea. Tá certo? Então vou só apagar aqui para a gente ver o próximo conteúdo. Então, pessoal, para a gente terminar, né, essa explicaçãozinha de hoje, aí depois eu vou aprofundar mais, né, falar sobre esses processos de mistura, dando exemplo e tal, que é muito melhor, tá certo? Fica mais compreensível, porque não vai se tornar muito grande, chato, e aí, né, então vamos por partes, né? Então, por isso que eu falei, para vocês entenderem o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso. No processo de separação de mistura, nós também temos isso. Nós vamos separar sólido de sólido, sólido de líquido, sólido de gás e de líquido. Não entendi, Lucas? Beleza. Vai ter casos que você vai separar um sólido de um sólido. Outros casos, você vai separar um líquido de um sólido, ou sólido de líquido, vice-versa. Outro caso, você vai separar sólido de gás, certo? E outra coisa de líquido. Quais são eles? Esses processos de separação de mistura que a gente tem? A gente tem
nós temos a catação, certo? A catação, a peneiração, a separação magnética, a dissolução fracionada, a levigação, a ventilação, a filtração, a decantação, a sulfonação, tá certo? Vamos entender por parte. O caso da catação, como o próprio nome já diz, catar, você vai catar algo, né? O que vai importar aqui? O tamanho, né? O tamanho, a forma e a cor. Por exemplo, Lucas, você vai usar o processo manual. Você vai separar aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Por exemplo, você vai pegar um arroz e um feijão, né? O feijão, você vai ter, tem feijão de diferentes tamanhos, tem feijão de diferentes cores e tem feijão e cada pessoa tem uma forma de catar feijão. Então aqui é um exemplo de catação. O arroz também, certo? Então ali é um exemplo sólido e sólido. Você vai separar aquilo que você quer, aqueles feijão que estão bom, que presta para cozinhar, e aqueles que não prestam. Peneiração, o que vai importar? O tamanho, né? O tamanho que vai importar aqui na peneiração, tá certo? Na separação magnética, que você vai separar, né? Você vai separar materiais que tem magnetismo, né? O ímã, entre outros. A dissolução, você vai ter a densidade. A dissolução fracionada, um deles vai ser solúvel. Por exemplo, a água e o sal, né? O sal foi solúvel na água, é um exemplo. Isso tudo a gente vai ver exemplos de todos na próxima, tá certo? Então quem tiver curiosidade, vamos lá. Levigação, é muito usado no garimpo, pelos garimpeiros, né? Na busca lá de separar metais preciosos. Então você pega aqui densidade e corrente de água, né? A correnteza da água vem, o que é menos denso fica, o que é mais denso vai, né? A ventilação, também o que importa é a densidade. O que é menos denso fica e o que é mais denso vai. Por exemplo, um exemplo de ventilação, e está no nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe. Quando a gente vai cuidar de um passarinho, né? Quando a gente cuida de um passarinho na gaiola, a pessoa vai colocar o alpistezinho, né? Vai trocar. O que a pessoa que cria faz? Ela tira o lugarzinho que coloca, né? E faz aquele soprão. Aquilo ali, o que é menos denso, ou seja, o que ele já comeu, vai, e o que é mais denso, fica. Então, isso aqui é um exemplo de ventilação. De sólido líquido, nós temos a filtração, né? Aí vocês podem perguntar, Lucas, por que a filtração está aqui e está aqui? Porque a gente tem filtração de sólido líquido e filtração, exemplos de sólido e gás. Decantação, está nos três, porque a gente tem no sólido líquido, tem no sólido gás e tem no líquido. E a sulfonação, tá certo? Esses todos a gente vai ver no próximo vídeo. Eu vou falar exemplo de cada um. Eu vou explicar um por um, tá certo? E quais são da mistura homogênea e quais são da mistura heterogênea. Da mistura homogênea, só são esses aqui, ó. É a dissolução fracionada. O outro que eu esqueci de colocar, que é a dissolução simples e a extração. O que sobrou, a catação, a peneiração, a separação magnética, a dissolução, a levigação, a ventilação, a filtração, a decantação, a sulfonação, são de misturas heterogêneas, tá certo? Então, quem tem curiosidade de ver os próximos exemplos sobre isso, a gente vai aprofundar bastante. Espero que no próximo a gente grave, ok? Então, até o próximo vídeo, se Nosso Senhor permitir, tá bom? Até mais.